Vamos ficar de pé e agradecer. Senhor Deus, bondoso Pai, damos graças ao Senhor, Pai, por esta chance, esta oportunidade. O Senhor nos concede, Pai. Ó Deus, Tu és aquele quem preparaste, Senhor, esse momento, este estudo. Glorificamos, Pai, exaltamos o Teu nome, Pai. Obrigado porque aqui o Senhor trouxe aqueles, Pai, que o Senhor mesmo colocou no coração para estar aqui, Senhor, e podemos debruçar sobre a Tua palavra, Pai. Nos perdoe nossas falhas, nossos pecados, e que, Senhor, Pai, aqui o Senhor venha formar, Pai, guerreiros que cada vez mais venham manejar bem a palavra da verdade, pois isso é o que o Senhor procura nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós, nos ajude cada vez mais, que possamos passar esses momentos agradáveis para a Tua glória. Nesta noite nós te pedimos, ó Senhor, nos ajude, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ó Espírito Santo, dá-nos entendimento, clareza, e que possamos, Senhor, absorver o conteúdo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Senhor. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar os irmãos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós nos propomos, iniciar esse estudo bíblico. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês e eu fico muito feliz por essa adesão, ainda que não seja uma totalidade do nosso corpo, mas já significa muito aqui, todos vocês que já estão aqui. Que Deus os abençoe e que vocês continuem assim, sabe? Buscando realmente conhecimento da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, essa primeira aula é como uma aula magna, né? Quem já participou de uma aula magna? Né? No início da faculdade, primeiro dia de aula, né? Temos uma aula magna, onde é abordado todos, né, os assuntos, uma aula realmente para que a gente converse, para a gente saber realmente como estamos, né? E falar um pouquinho das matérias que serão adotadas nesse estudo bíblico. Então, a aula magna se dá nesse sentido, né? Então, vamos fazer aqui esta aula para falar realmente a metodologia que nós vamos utilizar nesta noite. Obrigado. Aí, a Camila já teve, cara? Aula magna no primeiro dia, não? Então, hoje mudou. Então, na minha época, ficou diferente. Foi muito tempo. Teve, Doug? Aula magna? Tinha também. É os mais antigos, então, né? Nós não somos tão velhos assim, né? Não tem... Poxa vida. É isso. Mas tivemos... Ok, eu tenho provas aqui que existia aula magna, né, irmãos? Então, irmãos, vamos fazer isso nessa noite, para a glória de Deus. Para que a gente possa conversar sobre como adotaremos a metodologia desse nosso estudo bíblico e que realmente é importante para nós. E que, depois de muito tempo, né, nós estamos adotando, né, nessa nossa congregação. E ele tem sido bom para conosco, né, irmãos? E hoje eu vejo o quão era importante ter feito isso, porque olha hoje aqui. Então vai servir para todos vocês o conhecimento para passar para vocês, para que vocês também não se engrandeçam, mas entendam que é tudo para a glória de Deus, é para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos seguir assim, com os pés no chão, humildes, somos todos iguais. Amém, irmãos? Não vamos nos inchar, não, irmãos. Vamos permanecer humildes para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, qual será a nossa metodologia? Então, nós, como definimos, nós vamos fazer em 15 dias. Aos sábados, nós vamos ter uma duração aí de 1h30. E o período é só Deus sabe, né? O Espírito Santo é quem sabe. Mas nós vamos adotar uma forma de módulos para que a gente, em cada módulo, a gente possa perceber e sentir como é que nós estamos. Se estivermos legal, a gente avança. Se não, a gente continua no mesmo. Porque o importante aqui para nós, irmãos, não é avançar correndo, não. É que todos entendam aquilo que nós estamos propondo. Amém? Amém? Já? Vamos ter, Lica? Prova? Vamos, né? Mas assim, a prova é só para quem querer, irmãos, mas é para me saber também como vocês estão, sabe? É uma forma de eu sentir, né, como vocês estão. Não é questão de avaliar, mas é para saber como estão. Se eu ver que não tá bom, a gente permanece no mesmo assunto e vamos até, até aprender, né, Gustavo? Então, irmãos, aqui não tem essa conosco, não é faculdade, assim, nós estamos aqui no ambiente da igreja, em que todos têm que estar na mesma página, amém, irmãos? Amém.
Nós temos que estar na mesma página. Isso é importante para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é forma de módulos. Nós vamos trabalhar muito de forma de módulos para que a gente possa crescer e também aprender. E aí a Bíblia, né? O mais importante é saber da palavra, é saber o que ela é e representa para nós. Isso é mais importante, é a palavra de Deus. Mas por que, irmãos, nós estamos aqui? Evidentemente que, como disse, o estudo bíblico, e muitas vezes a gente acha que não é necessário, não é importante. Porque uma vez que a gente aceitou o Senhor Jesus, né, a gente entendeu que é pela graça, né, é pela fé e é de graça em Cristo Jesus, a gente entendeu que eu já sei o princípio, eu já sei a base, eu entendo que ao aceitar Jesus, eu automaticamente estou salvo, eu vou ali, estou me rendendo a Jesus. Mas para mim e para você, talvez isso seja suficiente para quem você prega, para quem você anuncia a salvação. Talvez aquela pessoa vai aceitar, e muitos aceitam assim, né? Você aceita Jesus porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus tem um plano de salvação para a sua vida, né? E a pessoa às vezes aceita, mas tem uns que não. Tem uns que ainda ficam com dúvidas. Porque eles querem saber por que a Bíblia. A Bíblia foi feita por homens. Você já ouviu? A Bíblia foi. Quem me garante que esses livros que estão aí são os corretos? O homem, quem me garante que não foi o homem que colocou e tirou? Né? E tem muita gente que tem essas dúvidas. E muitas vezes elas não dão um passo além, justamente por causa dessas dúvidas. Então, eu e você precisamos estar pronto e preparado para não sermos egoístas ao extremo e dizer, não, a salvação para mim eu já sei, aprendi, o Espírito Santo abriu a minha mente de tal forma que é isso, eu entendi. Mas tem pessoas que ainda não entenderam e que precisam de um algo a mais para entender. E, por exemplo, se quem for perguntar para você, como é que eu sei que a Bíblia é verdadeira? Como é que eu sei se os livros que foram colocados aí são os corretos ou não, né? Então as pessoas vão ter dúvidas. Se nós não saber responder, as pessoas vão continuar com a dúvida. E você sabe que a dúvida, ela vai gerar incredulidade. Então as pessoas vão ficar incrédulas. Enquanto ela não sanar aquela dúvida, ela ainda vai ficar ali sem dar o outro passo adiante. Mas sabemos que o necessário, o básico, abriu-se para mim e para você e nós fomos salvos e entendemos o Evangelho, não é, irmãos? O plano de salvação. Mas há pessoas que não. Então, o estudo bíblico é para a gente entender esse nicho e essas pessoas que precisam de algo a mais, poder responder para elas. Porque no final do dia elas vão continuar questionando, vão continuar com esse ponto de interrogação. E aí as pessoas não conseguem, elas vão, às vezes, interrogar e a gente muitas vezes não vai conseguir responder. E aí? Se nós somos o ID do Senhor, hein? Se eu e você somos aqueles que vão levar esta palavra, vão evangelizar, toda e qualquer pessoa é importante para o Senhor. Amém, meus irmãos? É para isso que nós estamos aqui, porque nós vemos as coisas acontecer. É por isso que estudamos a Bíblia. E também, porque a palavra nos ensina aí, 2 Timóteo 3, 16, 17, o que, irmãos? Quem pode ler para nós? Está escrito. Leia para nós, irmãos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, precisamos então estar preparados, olha aí, para toda e qualquer obra. Então, a instrução é útil, inspirada, para que a gente possa entender e a gente possa estar como preparado. Outro versículo importante é o Hebreus 4:12, que diz que a palavra é o quê? Leia, outro irmão, para a gente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus, aprender sobre a palavra nunca será, irmãos, perda de tempo. Ela será muito importante, porque é a palavra que ela é viva, ela corta, né? Ela consegue discernir a intenção do coração do homem. E mais um versículo importante, que o apóstolo Paulo dá o conselho para Timóteo. E isso também é para nós nessa noite. Quem pode ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como direito que não tem da que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ser aprovados, manejar bem a palavra da verdade. Para isso, para manejar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, não é, irmãos? Para que a gente possa, então, responder a todos para a glória de Deus. Mas o que continua a estar, irmãos, no nosso tempo é os questionamentos, é as interrogações do porquê conhecer a Bíblia, do porquê temos que conhecer a palavra de Deus. E isso continua ecoando no nosso tempo. As pessoas têm muitas dúvidas, muitas perguntas, e essas perguntas precisam ser sanadas, respondidas por vocês, por nós, porque nós somos aqueles que o Senhor regenerou, aqueles que o Senhor tem escolhido para esse tempo. E para a gente conhecer a Bíblia, precisamos estudar, não é? Estudar é necessário. Então, meus irmãos, estudo da Bíblia é muito importante para mim e para você que somos discípulos do Senhor. E que você cada vez mais tenha esse zelo, essa despertar do Espírito Santo, para que sim, nós possamos então entender cada estudo que será feito aqui. Então, será muito importante você estar atento, prestando atenção, e assim você absorver esse conteúdo para a glória de Deus. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Aí, já? Os irmãos já leram, hein? Então, meus irmãos, conhece então os livros da Bíblia. Quando a gente fala da Bíblia, nós falamos sobre livros, não é, irmãos? Então, se você puder me responder, quantos livros a Bíblia tem? 66? Tá correto? Não sei, não lembro. 66? Então a Bíblia tem 66 livros, né? Esses 66 são divididos, né? No Antigo Testamento nós temos quantos livros? Quantos livros nós temos no Novo Testamento? 39? No Novo? 27? Isso, glória. No Novo Testamento. E no Antigo? No 27, no Antigo é 39. Isso, glória a Deus. Olha aí. Opa, eu preciso sentir como vocês estão, hein, irmão? Isso é fundamental. Então, nós temos 66. Vai somar dá quanto aqui? 66? Isso, irmão. Então dá 66. Nós temos então 66 livros. A Bíblia tem 66. Então, meu irmão, nós precisamos começar então desse início. Não adianta hoje eu e você falar sobre os livros da Bíblia, falar sobre que cada um é e como foi formado e o que aconteceu. A gente precisa ir antes disso. E hoje nós temos, pela graça e misericórdia do Senhor, essa oportunidade, sabe? De nós não termos um viés doutrinário, porque a maioria dos estudos bíblicos hoje existe um viés doutrinário, onde é te apresentado algo, muitas vezes dentro de uma doutrina, de uma confissão de fé. E hoje nós temos uma liberdade de não seguir isso, seguir apenas aquilo que está na palavra e, é claro, os periféricos que envolvem todo aquilo que envolve a palavra. Então, hoje nós temos essa chance, sabe? E essa oportunidade. Não seguir uma revista, não seguir porque há uma doutrina ali estabelecida, mas seguir ela, conhecer ela de fato, historicamente, o que aconteceu. As perguntas continuam e nós vamos, ao termo desse módulo, responder essas perguntas. Leia para a gente aqui. Quem vai ler para nós? Primeira pergunta. Tiago, leia. E a segunda? Como posso saber que esses são os livros inspirados por Deus e não? Essas são as questões, irmãos, que muitos hoje têm levantado. Como eu posso saber que esses livros são inspirados? Como os livros da Bíblia foram reunidos? Nós precisamos ir antes dos livros, nós precisamos falar sobre antes da formação, de como isso se deu, de como aconteceu. E é isso, irmãos, nós vamos tratar na raiz aqui para a glória de Deus. Nós não temos nenhuma preocupação com o tempo,
nós vamos estar trabalhando dentro de uma formação. Como eles foram formados, e essas perguntas ao final deste módulo nós vamos saber responder, e você vai saber responder isso, amém, irmãos? É só a gente prestar atenção que nós vamos conseguir responder. Isso é muito importante, irmãos. Chegou um determinado momento que as pessoas começam a questionar, vão questionar, as dúvidas só aumentam, e nós precisamos ter condições para responder, irmãos. É para isso que nós estamos aqui, você está na terra para isso, para responder isso. Então, a Bíblia, tendo 66 livros divididos, Novo Testamento 27, o Antigo 39, nós vamos falar para frente sobre isso, mas o importante desse módulo é entender como foi formado, como que aconteceu esta formação dessa coletânea de livros que você tem aí na sua Bíblia. E nós vamos saber responder no final. Isso é importante, irmãos. Isso é importante porque não foi escolhido à reveria esses livros que estão aí na sua Bíblia. Houve um momento, houve muitas discussões, houve algo importante. Não era, eu não gosto do livro de Gênesis, então vamos tirar. Eu não gosto de Salmos, então vamos tirar. Não foi assim, irmãos. Então você veja que houve sim uma profundidade muito grande. Por exemplo, vocês conhecem Martinho Lutero? Quem já ouviu falar? Martinho Lutero, o reformador, não foi? Em 1517, 31 de outubro, ele fixa então as 95 teses no castelo de Wittenberg ali. Então ele então, irmãos, ele é alguém que marca a história como um protestante, né? Então ele divide a Igreja Católica ali e realmente vem com a palavra realmente, aquilo que era certo. E Martinho Lutero, irmão, chegou um momento da sua vida em que ele, por exemplo, para você ver, ele não gostava e não queria que o livro de Tiago estivesse dentro desses livros aí da sua Bíblia, hein? Não é nada contra Tiago. Mas foi Martinho Lutero. Tá vendo? Então Martinho Lutero não quis, irmãos, que Tiago ficasse aqui na Bíblia nossa. Veja a força que ele tinha. Mas mesmo assim ele conseguiu tirar? Por quê? Tiago ainda está aí no seu índice, não está? Aparece para mim e para você ver como é sério a formação da Bíblia. Então, mesmo Martinho Lutero, sendo um reformador que foi, ele não consegue tirar o livro de Tiago. Porque para ele pode não gostar, como para você, talvez você não goste de algum livro da Bíblia. E você vai achar, ele não vai ser tirado porque você não gosta, porque ali foi inspirado por Deus, amém, irmão? Não pode ser tirado. E o livro de Tiago continua até hoje, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E quando a gente fala de livro, quando a gente fala desses 66 livros, irmãos, nós precisamos ter uma palavra em mente. Porque esses 66 livros que estão na Bíblia, eles foram colocados aí e você precisa ter na sua mente uma palavra. O que está escrito? Cano. Essa palavra, você não esqueça, hein? Vamos falar muito sobre cano. Porque cano, irmãos, é exatamente o que representa os livros da sua Bíblia. É exatamente essa palavra que foi utilizada, muito utilizada em toda a formação da Bíblia. É o cânon. Cânon que significa régua, né? Várias conotações. O final é N ou H? N. N. Isso. No grego, com K. Com acento no O. Então, é uma palavra grega, mas que para nós a pronúncia é com K e cano. Então, irmãos, é exatamente isso que eu estou falando ali. O cânon das Escrituras. E nós vamos falar sobre isso, porque é o cânon das Escrituras, irmãos, que por nós é importante conhecer. Porque foram esse cânon que é a palavra técnica que a gente utiliza para essa formação de livros que você tem na sua Bíblia. Então, essa construção de livros, você vai, então, lembrar sempre dessa palavra, hein? Cânon, lembra? Coloca no subsistema aí na sua mente,
Você não vai esquecer isso. Cânon, sempre lembre cânon, e nós vamos falar muito sobre cânon nesse nosso módulo que nós estamos aqui apresentando. Então, é para responder a pergunta, irmãos, da inspiração dos livros. A inspiração dos livros envolve essa palavra cânon. A inspiração é uma palavra evidente grega, mas que para nós chegou como cânon, a palavra chegou como latim, e nós utilizamos ela com C. Mas originalmente é o cânon que está aqui escrito. Então, vara, régua, vara. Então, vários adjetivos tem. Mais tarde, ela termina com o sentido de padrão, né? Então, é um padrão. Os livros da sua Bíblia é um padrão. Isso foi padronizado. Houve, né? É um padrão. Foi seguido um padrão, uma regra. É isso. E que você guarde essa palavra com você. Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos aprofundar muito sobre esse tema nas nossas aulas no decorrer, sabe? Muito vamos aprofundar sobre cânon. Nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. Nós vamos trabalhar bem profundo, irmãos. E aí, para que a gente possa aprender. Vamos falar sobre também a literatura apócrifa. Porque é muito importante saber, irmãos, porque muitos apócrifos hoje se encontram em Bíblias, muitas vezes da católica, né, e outras confissões aí. A gente vai precisar entender isso, do porquê que na nossa Bíblia eles foram rejeitados, aos poucos eles foram saindo rejeitados. Houve um momento, há uma resposta para isso. Nós vamos aprofundar sobre literatura apócrifa, hein? Olha só, muito importante saber isso. Vai guardando aí, vamos falar sobre isso. Né? Pouco a pouco eles foram sendo rejeitados, até se tornarem os livros como se fossem livros comuns. Há confissões de fé que têm os livros, mas eles só lidos não como um livro inspirado, como, por exemplo, a gente lê um Mateus, um Evangelho. Eles lêem, muitas confissões têm um livro para só se vir como livros que são lidos como um livro qualquer religioso, né? Mas os protestantes decidiram que não, nem para ler como livro religioso. Não tira. Se não é inspirado, nós vamos tirar. Não faz sentido deixar no cano. Não faz sentido, porque são livros apócrifos, livros que foram rejeitados. E nós vamos falar sobre isso nesse nosso módulo. Hein? Olha quantas coisas. Vai anotando aí. Então, nós vamos falar sobre cano, nós vamos falar sobre literatura apócrifa. Nós vamos falar sobre também... O que está escrito? Como? Septuaginta. Nós vamos falar. Quem já ouviu esse termo? Não, né? Então nós vamos falar como se formou essa Septuaginta. E os nossos irmãos do passado utilizavam muito a Septuaginta. Então, nós vamos falar sobre isso. Sobre a Septuaginta. Os 70 ou outras conotações, nós vamos aprofundar como surgiu na história, chegando até antes e depois da reforma de 1517. Então, há uma profundidade que nós vamos estar atuando. Vai registrando aí no seu material, em Septuaginta. Também nós vamos falar sobre o cano do Novo Testamento, né? E também sobre o cano do Antigo Testamento. Lembra? Ó, cano mais uma vez. Então, vamos falar sobre tudo isso, mas tudo que aconteceu para que a gente pudesse chegar com a nossa Bíblia até aqui. O cano do Antigo Testamento tem o escritura deles? Não entendi. Nosso cano do Antigo Testamento da Bíblia, ele tem a ver com a Maná, que é a Bíblia judaica? Nosso cano? No Antigo Testamento, ele foi influenciado? Em certa parte sim. Então, nós vamos ver a data que foi, quando começou, e tudo isso nós vamos abordar nesse tema, tá bom? Vamos devagar, irmão. Tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso, Satanás, nós vamos falar sobre todo esse cânon que foi redigido, a sua história, se tem algo a ver a ligação com a Torá, o judaísmo e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, tem tudo isso para a gente falar nesse módulo. E antigamente, do Senhor Jesus, será que Jesus usava o Antigo Testamento? Jesus usava, né, Esmerita? Isso, Jesus utilizava, irmãos, o Antigo Testamento para então falar, confrontar ali como uma autoridade frente aos escribas, sempre frente aos fariseus,
até mesmo com o povo, Jesus usava, até os nossos irmãos também do passado, utilizavam o Antigo Testamento. Eles tinham o Novo Testamento? Ainda não, né? Então, Jesus ele utilizava, fazia a utilização do Antigo Testamento. E por que, irmão? Se já tinha o Antigo Testamento para usar, nós vamos saber responder essa pergunta também. Obrigado, Varão. Por que então era necessário então outros livros, como o Novo Testamento, né? Se Jesus já utilizava o Antigo Testamento, nossos irmãos já usavam, por que então teve que ter um Novo Testamento, o cano, hein, irmãos? Então nós vamos saber responder também durante este módulo, para a glória de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso. Vamos começar por Marcion. Lembre desse nome. Marcion, hein? Marcião? Isso. Marcion. Então, vamos falar muito sobre Marcion, o início e tudo aquilo que passando pelos pais da igreja. Nós vamos falar até a chegada da imprensa, hein, irmãos? Você sabe que... Quando é que foi que a imprensa foi... Me ajuda aqui, Barão. Obrigado aí. Vê se tá. Isso. Então, irmãos, você sabe que a imprensa... O que é a imprensa, irmão? Hã? Quem sabe? O que a imprensa é de importante para nós? Né? Isso, quando foi para feita em várias, fizeram várias cópias. Então, olha como a imprensa foi importante, irmãos, para realmente fazer as cópias da Bíblia, né? E nós vamos falar porque foi nesse momento que houve uma expressiva várias cópias. Então, eles pôde, com as máquinas, puderam então fazer várias cópias da Bíblia. Então, foi ali a imprensa fazendo Bíblia, distribuindo. E nós vamos falar também sobre a imprensa, essa data que foi tão importante para nós, irmãos. Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso. E quando nós falamos sobre cânon, nós precisamos falar de critérios. É importante, porque critérios foram utilizados. Que critérios foram esses adotados para que esses livros da Bíblia pudessem ser chegados até nós? Quais critérios foram adotados? Então, nós vamos falar também sobre critérios. Quais foram eles? Mas os primeiros cristãos, irmãos, que foram se formando, a primeira geração de discípulos, eles não estavam muito preocupados com o cânon. Eles só utilizavam aquilo que receberam. Então, eles nem sabiam a expressão de cânon, de critério. Para eles, isso aí não era importante. O importante é que eles receberam uma palavra e aquilo eles guardavam com muito amor, com muita dedicação e, olha, nós recebemos dessa forma e é dessa forma que nós nos alegramos, é dessa forma que nós recebemos a palavra e nós vamos utilizar assim como nós recebemos. Mas chegou um momento da história que houve a necessidade de ter critérios. Por quê, irmãos? Chegou o momento que vieram muitas ameaças, como os apócrifos. O gnosticismo começa, então, querer que os livros deles fizessem parte da Bíblia. E isso não era bom. Então, começou a entender, poxa, nós vamos ter que ter critério. Como que eu sei que um livro ele é inspirado ou não? Então, houve critérios adotados. O devido tempo, né? Então, nós vamos falar sobre isso também nesse nosso módulo. Que você esteja preparado para isso. Amém, meu irmão? Amém. Então, agora nós falamos, começar sobre o que nós nos propomos fazer. E nós temos, então, irmãos, antes de tudo, falar sobre os povos do livro, né? Muitas religiões têm livros sagrados, né, irmãos? Associados. E a tradição deles, a religião deles, coloca eles tendo livros. Né? Vocês sabem que religião hoje tem livro? Comumente,
Adotou-se esse termo, povos do livro, ficou conhecido. Chegou um tempo que, esses são os povos do livro. Porque nem toda religião tem livro, né? Não é, irmão? Mas existem aqueles que têm livro. Você conhece alguma religião que tem livro? O livro de alguma religião fala É. a Bíblia? Isso. Isso. Então, muito bem. Os judeus têm livro, não tem? Qual é o livro dos judeus? Judeus é um. A dica, hein? Dentro do judaísmo nasce uma religião. Olha, tá fácil, hein? Que tem um livro também. Que tem livro. Muito bem. Muçulmano também tem livro, não tem, irmão? Então é isso. Eles têm livro. E falta um. São 3 povos que têm livro. Eu estou falando de um que nasceu daqui, ó. Um que nasceu daqui. Hã? É isso. O cristianismo. Muito bem, vocês estão espertos. Então, quais são? Essa é a pergunta de prova, hein? Quais são, vou perguntar para vocês, quais são os povos do livro? Aí você vai responder, eu estou dando dica, hein, irmão? Meu Deus. Os cristãos e os muçulmanos. Amém? Então, irmãos, são esses. Grave aí, escreve aí. Por quê, irmãos? Eles têm uma regulação. É importante ter livro porque mostra que esses povos são fiéis ao livro. São fiéis àquilo que está escrito. Então, eles têm um livro, nós temos um livro. Os judeus têm um livro e eles precisam ser fiéis àquilo que está escrito. Os muçulmanos têm um livro, eles precisam respeitar a normatização que está no livro. Não se pode sair daquilo que está escrito, porque se sai do que está escrito, logo é um herege, muitas vezes está fora, não está dentro. Então, por isso a importância do livro. Então, a fidelidade é importante. Mas, então, judeus, cristãos e muçulmanos são os povos do livro. E os judeus, vamos falar um pouco sobre os judeus. Então, tem os seus livros. Quais são os livros dos judeus, irmãos? Como você falou, a Torá, né, irmão? A Torá. Mas, além da Torá, os judeus têm mais livros na Bíblia hebraica, não é, irmão? Então, vamos mais um aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, hein? Ajuda aqui, meu irmão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os judeus, por exemplo, que é um povo do livro, o que significa isso? É algo que os judeus entendem que é o resumo do que eles têm como livro, a Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica consiste nisso aqui. Bíblia hebraica, hein, irmão? Tenac. E aí, como o Tiago colocou, ele falou sobre Torá. Torá. O que mais faz parte da Bíblia hebraica, irmãos? Se você puder me... Talmud é? Ou é algo separado? Talmud separado, é outra tradição. Mas eles veneram bastante também. Então, nós temos mais uma coisa aqui.
são 3 partes que faz parte dessa Bíblia hebraica, irmão. Hã? Isso, aqui está representando tudo, mas aqui são outras as partes que envolvem, hein? Vamos lá. Ô, pastor, por que a Bíblia hebraica ela se consiste com o nome Tenach? Agora eu nunca nem tinha ouvido falar. Nunca? Só o Torá, né? Que eles mais falam. Sim, mas É verbal. isso. O horário deles é o verbal, não é? Torá, isso. E o que significa lei e direção? Então, para eles é isso, é a lei. É a constituição dos judeus, é isso aqui, mas a Torá. Então, eles veneram aqui, eles têm um livro, então a Torá. Mas ainda para completar a Torá, existem mais dois itens importantíssimos, que eles também fazem parte do Tenach. Quem pode me dizer? Eu vou dizer então, hein? É assim. Neviim. O B no hebraico tem pronúncia V. Mas nós vamos aprender o alfabeto hebraico para frente, hein, irmão? Depois você vai saber pronunciar. Quantos querem, irmão, aprender um pouquinho de hebraico? Tá bom? Depois vai para frente. Mas vamos primeiro trabalhar nessa parte aqui. Então, Nebiim, irmãos. O que significa Nebiim? O que significa Nebiim? Vou falar. Pergunta de prova. É o livro dos profetas. Aí, irmão. Anota aí, irmão. Anota aí, irmão. E tem mais um. Hã? Engloba também, mas tem mais. Ele é uma palavra que engloba quase tudo. Eu vou falar pra gente não. Depois você vai ver isso na prova, hein? Ketuvim. E o que significa Ketuvim? Hã? Fala aí, Gu. O que significa? Escritos. Pronto. Fechou aqui o Tenach. Então, meu irmão, fechou aqui essa tríade, que é a Bíblia hebraica, consiste nesses, resumidamente aqui, irmão. Então, por isso Tenach, porque se você pegar, é um acrônimo de tudo isso aqui. Você consegue ver alguma semelhança aqui? Então, Torá, ó, você vai aqui, você vem aqui, ó. E aqui você vê o Ketuvim, né? Então, todos eles, para eles, isso aqui é um resumo de tudo isso aqui, entendeu? Então, é um acrônimo, para que você entenda essa parte. Dito isso, depois nós vamos aprofundar bastante nos livros escritos deles, os profetas, esse da Torá, que você sabe que já é os 5 livros de Moisés, né, meu irmão? É os 5 livros de Moisés, a Torá, hein? E os outros, né, são aqui os profetas, né? E aqui os escritos, depois tem junta com os livros né, os livros sapienciais, né? Que são ali Salmos, são ali os livros que eles têm. Então, meu irmão, aqui está. Mas para o cristão, o que contém? O que contém a Bíblia do cristão? Hã? Você sabe me responder? A Bíblia do cristão tem o quê? Quais livros? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia hebraica? Sei lá que no livro dos cristãos tem livros. Tem, não tem? Então, a Bíblia do cristão
Também tem livros da Bíblia hebraica, né? Certo. O que também tem? Tem o livro dos profetas, né, mano? Tem os escritos também. Então, a nossa Bíblia, ela tem uma completa, né? Tem mais livros, né, do que o livro dos judeus. Tem mais livros, porque tem o Novo Testamento, né, irmão? Então, na Bíblia hebraica, tem os livros do Novo Testamento? Tem ou não? Acha? Quem acha que tem? A Bíblia hebraica tem os livros do Novo Testamento? Não, irmãos? Certo? Não. Então não tem. Em algumas tradições cristãs tem mais livros, né? Então, mas que realmente depois nós vamos falar a respeito, né? Mas a nossa é o protestantismo, então é os livros que nós também vamos falar bastante de cada livro, mas antes vamos falar de formação, muito importante. E aí tem também o que? Os muçulmanos, que nós falamos que são mais um povo do livro, lembra? Os muçulmanos, que está ali. Os muçulmanos têm livro? Qual é o livro dos muçulmanos? Aí, meu irmão, espera aí. Ei, glória a Deus. Foi, Douglas? Então, vamos falar então aqui, ó. Os muçulmanos, hein? Então, o Alcorão. Os muçulmanos, meus irmãos, eles reconhecem a Bíblia hebraica ou não? Sim? Conhecer é diferente de seguir, certo? Então eles conhecem, eles sabem que a Bíblia hebraica ela é algo realmente que tem algo espiritual ali. Então eles reconhecem a Bíblia hebraica, certo? E para eles tem uma palavra, uma pronúncia que não é comum. Para eles a Bíblia hebraica para eles, a Bíblia hebraica, irmãos, tem um nome, que é o nome lá que tem uma pronúncia. Que língua os muçulmanos falam? Árabe, isso. Então, para eles, a Bíblia hebraica tem um nome que eu escrevi aqui para não errar, hein? Para vocês não. Taurat. Então aqui. Não tem, né? Vocês têm da minha letra ou não? Depois você. É que tem a letra bonita, né? Então, meu irmão, os muçulmanos, então, eles entendem a Bíblia hebraica como essa palavra aí. Então, equivale ao árabe deles lá, né? O Novo Testamento cristão, que para eles é o Evangelium, né, no grego, eles entendem como revelação, queridos, anteriores de Deus. Então, você veja, pasmos, os muçulmanos, então, eles entendem que tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento, eles respeitam isso. Eles respeitam a Bíblia, mas não seguem, né? Então, só respeitar não quer dizer que vai seguir. Mas para eles mesmo, o que é importante mesmo é o que o Sebastião falou, é o Alcorão, né? Eles seguem o Alcorão, que para eles é o compêndio de tudo isso aqui, da Bíblia hebraica, do Novo Testamento. Para eles, tudo se resume ao Alcorão. Foi um resumo, então o Alcorão substitui tudo isso aqui. A Bíblia hebraica substitui o Novo Testamento para eles.
Então eles seguem o Alcorão somente. E eles seguem cegamente esse livro, né? O que significa Alcorão? É recita. É isso, recita ou recita. A pronúncia não sei muito bem, mas ou leitura, se você preferir, né? Leitura. Eles entendem que o Alcorão foi dado por um homem. Como é que é o nome desse homem? Maomé. Hã? Olha aí. Maomé? É isso aí. Então, irmãos, eles entendem que foi dado pelo profeta. Ele é um profeta. Eles acham que Maomé, então, deu tudo isso aí. Que antigamente a Bíblia hebraica tinha, mas tudo foi resumidamente no Alcorão, pelo profeta. E é o livro por excelência deles. Amém? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Por quê, irmãos? É importante vocês entenderem, porque não adianta teremos êxito somente se a gente tem um canal de comunicação entre o emissor e aquele que o transmite, né? O receptor. Então, se não há comunicação, se a gente não conseguir entender, a gente não tem como ir para frente, sabe? E tudo isso é importante, serve de base para a gente poder mergulhar mesmo, né? Tá sem ruído, meu? Olha aí, é isso aí. Isso, não pode ter ruído. Já viu essa aula, né, cara? Então, se não há uma comunicação boa, se eu ficar falando aqui, sem vocês entenderem, não adianta nada. Então vai ficar ruído, vai ficar um monte de coisas que o que ele está falando. Então na sua cabeça, o sistema, o subsistema, então você consegue aí colocar, você já está na sua mente, você já está gravando tudo isso que está sendo falado. Então, muito importante isso. Então, quem são os povos do livro? Vamos ver. Isso. A Torá. Quais são as partes que se divide o Tenach? Então, Torá, Neviim e Ketuvim. Isso, meus irmãos. Olha aí, tá vendo? Que coisa, que bênção de Deus. Então a pronúncia Tenach, ela tem a ver exatamente com todas essas partes, amém? Então, tem a ver com Torá, tem a ver com Ketuvim e Neviim também, Neviim. Amém, meus irmãos? Então, você entendeu isso é importante para que a gente possa seguir para a glória de Deus. Vê isso. Nós vamos trabalhar muito a pronúncia do hebraico no alfabeto, sabe? O alfabeto hebraico vai ficar tão fixado na sua cabeça e não vai mais esquecer. Depois nós vamos ser capazes de pronunciar algumas palavras aí, hein, irmãos? Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante. A transliteração certinha. Vamos saber falar assim para a glória de Deus. Mas então, irmãos, é isso. A base de tudo é para que a gente possa entender e falar um pouco sobre Cano, falar sobre essa formação que se deu os livros, sabe? Como que foi que aconteceu, quais foram os critérios adotados. Então, nós vamos entender tudo isso daí de uma forma categórica, bem tranquila, bem calma, para que a gente não saia aqui com dúvida, para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? E se a gente for falar então mais sobre Cano, nós vamos continuar falando que houve então, o que significa Cano? Regra de fé, regra, né? Régua, padrão, né? E o sentido dela de lista, então é importante, foi ali colocado os livros, a lista que foi adotado, então, em algum momento ela também serviu como regra de fé, regra da verdade, adotada pelos nossos irmãos do passado. Muito importante que nós saibamos isso. No primeiro século, irmãos, é um resumo do ensino cristão. Tratava-se de um resumo de tudo que os cristãos haviam absorvido
né? Então era um resumo de tudo. Então eles absorviam e falavam, não, essa é a regra de fé, de prática, de vida, regra da verdade. Então eles reproduziam o ensino dos apóstolos, os ensinos que a eles eram ensinados, eles ali aprendiam e colocavam tudo dentro da sua mente. E é esse sistema oferecido na época, né, para os cristãos, essa interpretação dos livros que deveria ser avaliado. Porém, chegou o momento dos limites, né, e que foram adotados. Cada livro teve um critério para ser colocado dentro dessa regra de fé. Que horas são aí? Quem já ouviu falar de Tomás de Aquino? Hã? Já ouviu? Sabe quem foi? Teólogo, século XIII, né? Em 1225 ali 1225 a 1274. Tomás de Aquino, um teólogo muito importante para a sua época. Ele dizia que o cânon das escrituras era algo essencial, fundamental. Somente ela é a regra de fé. Então, ele adota aquilo que os irmãos do passado entendiam, regra de fé e de prática. Além de cânon, além de régua, né? E também era essa conotação, regra de fé, que ele entendia e falava exaustivamente sobre isso. Muito importante ele foi para esse tempo. Mas também teve uma confissão muito importante. Deixa eu ver aqui, para mim não errar. Uma confissão muito utilizada pelos presbiterianos, né? Eles fizeram uma confissão de fé. Quem sabe pronunciar? Difícil, né? Westminster? Como que é, Douglas? Você falando do inglês? É? Como? Westminster? Minster? Então, houve uma confissão de fé realizada por eles, a qual eles regularam ali e colocaram a Bíblia. Então, eles fizeram todos os conceitos da fé. Foi um grupo que fez a confissão de fé, muito, muito debatida amplamente, né? Protestante, evidentemente. Então, eles pegaram 66 livros da Bíblia e fizeram uma confissão de fé para ser seguido ali pelo todas, principalmente os presbiterianos, muitos seguem, né, essa tradição, essa confissão de fé. Amém? Então eles seguiam, que foi muito importante. E para eles também, eles adotaram como regra de fé também, né, o cânon das Escrituras. Então era um cânon padrão, né, o ensino, né, dos cristãos, da ação cristã, né, que deveriam ser regulados. Então essa confissão é muito importante. Depois nós vamos aprofundar sobre isso, que é muito extenso, essa regra de fé deles, essa confissão, né? E que eles pegaram todos os livros e fizeram uma adequação ali. Então, irmãos,
Você veja em vários tempos, todos os tempos, veja 1647, né? 1225. Então, ali na Idade Média, você vê que havia um respeito pelas Escrituras, havia um respeito ao qual eles também entendiam que a palavra era algo sério, a palavra era algo que realmente muito importante e realmente era ali a regra de fé a ser seguida. Era algo realmente que transcendia qualquer livro comum que eles tinham. Então, era algo realmente importantíssimo, as Sagradas Escrituras. Para você ver, em todo o tempo as coisas eram sérias. Além, depois que nós vamos falar sobre todas as questões que envolvia como critério para que se pudesse ser adotado esses livros. Então, o cânon ele se torna algo imprescindível, como uma defesa de outras ameaças, de outros livros que estavam tentando ser colocados junto com o cânon. Então, eles precisavam, poxa, nós precisamos fazer algo, nós precisamos realmente fazer a apologia, fazer a defesa e proteger esses livros aqui para que não possa então vir alguém, né, enviada pelo inimigo e coloque esses livros que são apócrifos. A literatura apócrifa, por exemplo. Você conhece algum livro apócrifo? Hã? Aí? Tinha um outro que eu estava na cabeça para perguntar. Os Macabeus, ele é católico. Então, temos vários livros aí, né, irmão? Jó? Jó não, Jó tá na sua Bíblia. Tem um outro. Tem. É apócrifo. Então nós temos Tomé, livro de Tomé. Vai falando aí. Temos também Enoque, né? Sim. O Evangelho de Maria, né, também? Hã? Evangelho Tem? de Maria. Evangelho de Maria. Maria que eu não sei, acho que é da Maria. Então, pastor, o Macabeus, ele é católico. Macabeus. Macabeus é histórico, né? Mas tem muita informação de Macabeus, está no livro, no historiador Flávio Josefo. Depois nós vamos falar muito sobre Josefo. Mas os Macabeus, muitos consideram também como apócrifo, porque não é inspirado, entendeu, irmão? É histórico, mas não é inspirado. Nós precisamos entender, fazer essa divisão bem, para não ter erro, hein, irmão? Vamos lá, quem mais? Temos os Apocalipses, né? O Apocalipse de Pedro. Foi Pedro? Tem mais Apocalipse. Tem vários, né? Tem os Sibilinos. Tem muitos livros, hein, irmão? Tem mais. Tem o livro de Enoque, tem o... E aí? Quem lembra demais? Tem o livro que o irmão falou de Jó lá, né? Outra parte, né? O livro de Salomão, irmão? É a sabedoria de Salomão, né? Salomão. Salmos? Apócrifo? Não. E aí, meu irmão? Tem o Etíope, né? O livro de Enoque tem 2, hein, irmão? Qual que é o outro livro de Enoque? É o Etíope. E qual o outro? Lembrado, irmão? E aí?
Tem uma interrogação aqui, eu não vou falar não. Mas nós vamos tratar muito sobre isso também. Então, meus irmãos, havia muito mais do que isso. Então, muitos que a gente só lembrou aqui, mas tem muitos outros livros apócrifos. Então, foram rejeitados um a um. Imaginou se fossem todos esses livros colocados na sua Bíblia, sem inspiração alguma, sem realmente ter critério. Não, vamos colocar aqui, então, vamos pôr. Qual que é o problema? Então, havia uma discussão muito grande. Então, eles queriam, porque queriam que os livros fossem parte da Bíblia. Queriam colocar esses livros, né, e outros tantos. Então, imagina, haveria uma bagunça muito grande, haveria uma confusão, mas, graças a Deus que houve um critério para ser adotado, então esses livros foram rejeitados um a um. O livro de Enoque, eu já ouvi falar que existe algumas dimensões. Tem Judas, tem a carta de Judas, mas não vamos ver para frente essa questão, hein, meu irmão? Vamos com calma. Exatamente. Então você veja como os nossos irmãos do passado, eles utilizavam, irmãos. Eles utilizavam. Mas depois houve um critério. Essa necessidade foi extremamente importante eles tomarem uma decisão. Para que isso não virasse uma bagunça. Para que não se virasse algo que realmente fosse realmente comprometer os livros, a regra de fé. Né? Quem que fez esses critérios? Quem foi? Nós vamos falar de muitos deles aqui, viu? Vamos falar ainda, calma aí. Hoje é uma pincelada, hein, irmão? Só para vocês ficarem com a água na boca, hein, gostinho. Quero mais. Então, meu irmão, lembre-se que é uma aula magna. Ela não foi, né? Na aula magna não teve. Então, meu irmão, nós estamos abordando aqui o que a gente vai falar durante esse período, sabe? Nós vamos aprofundar muito sobre isso daqui, esses livros, sabe? Tem muitos livros gnósticos também, né? Que é os livros que eles achavam que era interessante colocar. Vamos falar sobre Atanásio, essas pessoas que estavam envolvidas dentro desse problema que foi gerado. Então, meu irmão, você entende que os livros apócrifos, eles estão aí. Tem na Bíblia Católica, tem os livros apócrifos? Tem alguns, né, irmão? Quantos livros apócrifos tem na Bíblia Católica? Se eu não me engano, é 7. 7, varão? Já leu a Bíblia Católica? 7 livros a mais. Então, eles, além de 66, tem mais? 7. Quantos dá? 73. 73 livros. Então, eles têm Macabeus também lá, né? Tem Macabeus, deve ter. Tem o Sabedoria de Salomão, deve estar lá também? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Ué? Versículos a mais. De alguns livros aí, de versículos a mais. E aí tem alguns livros, Macabeus, Certo. os versículos que colocava mais que a Bíblia protestante. Nós vamos falar sobre isso também, para a gente saber certinho. Esses livros não chegaram a entrar na Bíblia, né? Qual? Não, gente. É uma literatura apócrifa. Então, esses livros, eles tentaram colocar, mas não conseguiram. E esse cano que a gente vai estar analisando vai ser realmente para saber desses 66 livros, por que são eles? Por que não esses, então? Então a gente vai... Esses aí tá na Bíblia Católica, né? Tá. Ô, pastor, Temos... lá no coletivo do museu, acho que tinha, né? Um cano. Tem. Tinha, né? Tinha lá. Tinha uma réplica, era réplica. Não chegaram a entrar na Bíblia. Eu achei que eles estavam junto e aí quando eles fizeram o pequeno, eles tiraram. Tiraram, mas Então eles nem chegaram a entrar. a tradição católica resolveu manter alguns. E aí tem a questão toda... Ah, eu quero falar, Tico. O que tá falando lá? Então, foram retirados. Então, houve uma discussão muito grande. E aí, a tradição católica resolveu permanecer. Então, Martinho Lutero, ele veio, entendeu que não. Vamos fazer uma reforma protestante. Nessa reforma, eles começaram uma discussão muito grande. Nós vamos falar sobre
esses eventos que ocorreram. Mas até aqui, meu irmão, basta a gente saber. Mas então esses livros não estão na nossa Bíblia protestante. Veja na sua Bíblia, por exemplo. Você encontra algum desses? Não tem, né? Então, mas nós vamos entender do porquê. A pergunta hoje que as pessoas falam, mas por que esses e não esses aqui não, e só esses? E é isso que a gente precisa aprofundar para saber. O cano foi a questão de juntar todos os livros, aí então a Bíblia era junto, não é? Como assim? Que eles decidiram fazer a junção dos livros e transformar na Bíblia em um único livro. Sim, sim. Aí tem a 367, tem o começo disso, como se formou. E Atanásio, que é o que forma o primeiro. Então ele vai entender a padronização. Ele que vai, são esses. E aí já vem uma tradição dizendo, olha, os irmãos usavam esses livros. Então, não vou reverir. Então, veio de uma tradição antiga já. Então, isso. Aí foi na decisão do cano que eles juntaram os livros. Isso, foi. A coletânea para ser a Bíblia aí. Exatamente. Então, a coletânea de livros, ela foi ali colocada. Então, irmãos, durou 1000 anos, tudo isso daí. 1000 anos, imagina. Então, não é vamos aqui. Então, veja, essa formação é uma coletânea. Então, cada livro da sua Bíblia, existe uma história. E aí, como o nosso irmão falou, chegou o momento que teve que, vamos então, fixar uma régua. Então, é o cano. E aí foram colocando os livros, né? Devido à tradição que eles receberam, né? Mas então, antigamente, eles não tinham muito acesso à Bíblia, né? Sem falar os livros. Não. Era poucas pessoas. Por isso que eu falo, os irmãos do passado não tinham essa preocupação. Eles utilizavam o que receberam da tradição dos apóstolos. Então, quer dizer, Jesus utilizava já o Antigo Testamento. Então, quer dizer, vamos utilizar aquilo que mesmo nossos irmãos utilizavam. E aí foi com o tempo, e conseguiram, fizeram um padrão, conseguiram realmente juntar tudo. Mas antigamente, dos discípulos, os livros não eram passados porque a maioria não sabia ler. Era mais o verbal. Exatamente, a oralidade. E os discípulos que sabiam escrever, foram escrevendo os livros, na verdade, foram escrevendo em décadas, né? Todos os livros, porque ele foi passando verbalmente. Uhum. E aí depois a igreja que tomou todas essas escrituras para ela e não passou para o mundo. E eles passavam também verbalmente. O ensinamento para É isso. para depois passar verbalmente às pessoas. Existia o vernáculo, então quer dizer, existia a questão, a tradução, então vamos falar bastante, a tradução do latim, a tradução que Martinho faz do alemão. Então várias situações ocorreram nesse trajeto. Bem por isso que é complexo, a gente precisa trabalhar ponto a ponto, situação a situação. Por exemplo, nossos irmãos, como nosso irmão coloca, eles utilizavam os judeus, por exemplo. Você sabe que houve, então, o cativeiro, não foi? 70 anos. Então, a oralidade, então, na sinagoga, como nosso irmão colocou aqui, era falado na oralidade. Eles ali tinham as suas... como servir ao Senhor. Mas depois do ano 70, havia uma preocupação de como que eles iriam defender isso, como que eles iam colocar de novo na mente das pessoas o servir a Deus. E por isso que surge a sinagoga. Então vamos fazer núcleos e vamos começar novamente a ensinar o povo a falar, a entender a palavra. E foi o que aconteceu. E isso aqui tem muito a ver com isso. Por quê? Os judeus, conforme Alexandre o Grande, aí a gente precisa entender um pouco a história. Então, Alexandre o Grande, ele conquista, né, todo mundo então conhecido. E Alexandre tinha um ideal na sua mente. Ele queria que toda a língua grega fosse disseminada, a cultura grega. Então, até mesmo a língua grega. Então, muitos judeus esqueceu-se da sua língua materna, então começou a se aprender o grego. E agora, principalmente nessa época da história, em que Alexandre conquista e está vendo ali toda aquela repartição entre seus generais, porque ele morre precocemente com 30 e poucos anos. Mas aí se dividiu, aí começou, quem vai ficar com a Palestina, você vai ficar com tal, vamos se dividir aqui. E ele também
queria disseminar a língua grega. Isso aconteceu porque muitos judeus já não conheciam mais o dialeto. Então, por isso vem a Septuaginta. A Septuaginta, ela se torna importantíssima para a disseminação novamente da cultura hebraica. Então, a Septuaginta é o quê, irmãos? É uma escrita do hebraico. Então, eles juntaram 70 judeus. A Septuaginta, por isso é Septuaginta. A Septuaginta lembra? 70. Então, vamos aqui, ó, falar um pouco sobre a Septuaginta. Ó. Vamos aqui do início. Então, Septuaginta é 70. É o 70. Então, o que aconteceu? É língua grega aqui. É língua grega. 70 sábios judeus. Então, o que acontece? Filadélfo, ele manda escolher. Então, você sabe que a Alexandria tinha uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Alexandria. Ficava em Alexandria. O que acontece? Foi solicitado que eles fizessem, então, a tradução da Bíblia hebraica para o grego. E foi feito por 70 sábios judeus, 70 escribas. Então eles ficaram, cada um em uma determinada parte. Separaram os 70, cada um em uma parte. E eles começaram a fazer a tradução. E aí eles demoraram um certo tempo, que nós vamos falar mais para frente. E eles chegaram, então, à conclusão dessa tradução. E aí, por isso, tem a Septuaginta. E aí, quais foram os livros da Septuaginta, irmão? Interrogação, né? Mas tem os livros da Septuaginta. 5 livros de Moisés? Hã? 5 livros de Moisés? Faz parte também. É isso aí, ó. É isso aí. E eles fizeram essa tradução porque as pessoas se acostumaram com a língua grega, os judeus, e agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos traduzir. Então, eles começaram a traduzir, traduziram e começaram a utilizar ela na sinagoga, né, lendo, fazendo a leitura, como nosso irmão falou, oral, fazendo a leitura. Então, como fala, a maioria das pessoas, evidentemente, tinha dificuldade na leitura, não sabia ler, né, e escrever. E foram apresentados para eles, então, esta Septuaginta. Por isso que Paulo usou muito Septuaginta. Nossos irmãos utilizavam muito a Septuaginta, porque tinha muitos judeus da diáspora. Sabe o que é a diáspora? Prosélito, né? Da dispersão, hein? Não? Como é que é? Isso. Então, irmãos, havia muito isso. Então, as guerras aconteciam, tinha muitos judeus que, né, não conseguia mais falar o hebraico, o aramaico. Então, quer dizer, era necessário ter essa versão aí. Por isso a Septuaginta é importante para nós, para o estudo nosso. Então, houve muitas situações. Mas muita gente tinha preconceito com essa Septuaginta, muito escriba, e por isso muitos foram desfavoráveis a isso. Não, vamos ter que continuar falando do hebraico, né, da nossa Bíblia, mas ficou muito fortemente marcada a Septuaginta, né, na época. E nós vamos aprofundar nos livros da Septuaginta também, irmãos, para que você entenda cada vez mais esse tempo que aconteceu. Eu falei um pouquinho sobre a história, mas depois nós vamos falar muito sobre Alexandre, os atos generais, e o que ele queria como ideal, né, e o que
ficou realmente acordado entre seu pai, Filipe, né? Que realmente foi o que realmente tinha esse ideal e passou por filho. Mas ele morreu, mas deixou aí seu legado na história. Amém, meu irmão? O que mais nós podemos falar? Então, a gente vai falar sobre isso, Septuaginta, os dois testamentos. É o Antigo e o Novo Testamento. Para nós, cristãos, é isso aqui. E nós vamos ter que se aprofundar muito nisso daqui. Nós vamos ter que se aprofundar muito nisso aqui, porque para nós é importante. Tem o Novo Testamento? Como assim? Por exemplo, os judeus não têm. Não. Os muçulmanos não têm. Mas eles reconhecem. É? Eles reconhecem como... É isso. Só não segue. Só não segue. Então, reconhecer é diferente de seguir. Eles seguem igual ao Corão, mas eles respeitam, eles entendem que isso foi anterior. Deus realmente ali... Mas Aquele católico não praticante. Não, não reconhece os muçulmanos devem ver como um profeta, o último profeta decretou que deveria ser feito. E para eles não foi Cristo, foi. Exato. É isso. Aí eles acreditam Implanta. que o último profeta foi Maomé. e a palavra, ele era a palavra final. É. Tudo o que aconteceu veio de Deus, mas aí o último profeta veio e falou o que deveria fazer. É isso aí. É isso aí. Então, meu irmão, mas aqui nós, fica aqui, ó, limitamos o nosso aprofundamento nisso aqui, porque é isso que está na nossa Bíblia. Não que nós não vamos falar das outras coisas, mas nós vamos falar sobre Antigo e Novo Testamento. E isso é a nossa regra de fé, né? O Antigo e o Novo Testamento, e nós seguimos, porque fielmente nós entendemos que é a inspiração de Deus através dos homens e que por tanto tempo foi reservada, guardada, ainda que muitos queriam mudar, mas foi permanecido o essencial para nós, né? O fato de falar do Antigo e Novo Testamento é por referência que o Antigo enxergou o pecado e o Novo a salvação. Por isso que a gente fala sobre o Testamento. Porque quando a gente se refere aos dois lados, a gente fala Antigo Testamento e Novo Testamento. Os judeus, eles não vê como um testamento, eles vê como a Bíblia Sagrada deles. Mas aí foi feito com o Antigo e Novo para a gente, né? Porque quando vem Cristo, no Novo Testamento vem, a gente tem a salvação nesse Novo Testamento. No Antigo era para o primeiro Adão, a gente tem o pecado. A referência entre o Testamento é a nossa herança que a gente tinha em cada um deles. Posso descer, mas testamento, a gente vai aprofundar muito na palavra, da etimologia do que significa testamento, e o que era acreditado, e o que realmente significa. Por exemplo, lá na academia mesmo, nós não utilizávamos, tem professor que não utiliza esse Antigo Testamento, ele utiliza Primeiro Testamento. Então, ele ficava bravo, porque a gente falava Antigo Testamento. Porque para ele não tem nada de antigo. Na realidade, se Jesus utilizava o Antigo Testamento, e para muitos isso aqui não deveria nem ter mais. Mas como o Tiago falou, a revelação nossa evidente está no Novo Testamento. Foi aqui que se abriu para nós, né? A nova aliança, né? Em Jesus. Mas por que nós vamos apagar isso aqui, irmão? Se aqui contém coisas extraordinárias e que mostra o princípio, né? E que mostra como os profetas desenvolveram a fé e a revelação e o porta-voz de Deus, né? Exatamente. Então, irmão, não tem por que eu riscar isso aqui, tem? Não tem, meu irmão. Então, porque nossos líderes e teólogos querem complicar e tirar isso aqui? Não vamos mais falar sobre isso. Vamos falar só sobre isso aqui. Não, meu irmão, se nós podemos, qual o problema da gente usar aqui? Qual a dificuldade, né, irmão? Pode falar, irmão. E também no Novo Testamento, né, pastor, a gente vê quando Estevão estava cheio do Espírito Santo, se não me engano, é Atos 7, ele também, na defesa dele, vai citar muito o Antigo Testamento. Exatamente, muito bem lembrado. Estevão não é um judeu, ele é um judeu da diáspora. Estevão é grego.
o nome de Estevão e outros 7 que foram escolhidos, a maioria era grego, irmão. Nome grego. É por isso que ele usa, essa aqui, ele usa muita Septuaginta. E na defesa que ele faz, você pode ver, ele vai discorrer do começo ao fim. Do começo ao fim, cheio do Espírito Santo. Falando. Olha, foi isso, aconteceu isso, nossos pais fizeram isso. E ele está falando, irmão, cheio de sabedoria do Espírito Santo, porque ele tinha a palavra já na boca dele. Já estava com ele na mente. E por isso ele pôde fazer uma defesa. E eles ficaram bravos, rangiam os dentes. Vamos apredejar ele. Mas ele não tinha para onde ir, porque Estevão estava cheio e realmente conhecia a palavra. O Antigo Testamento também, a revelação para nós é Deus mostrando que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos buscar a salvação. Olha aí. Se o Antigo seria necessário. Exatamente. Por quê, irmãos? Há um fracasso. A gente precisa entender isso. O povo fracassava. Não tinha como. A nova Jerusalém dele... Olha aí, estamos 9h05, falta 20 minutos, né? Mas nós vamos aqui, ó, a fracasso que eles tinham em não chegarem até Jerusalém, a nova Jerusalém deles, que é o maná e leite e mel, a terra que mana leite e mel, fracassava, parava no deserto, rebeldia, né, idolatria, então nunca se chegava. Aí morreu Moisés, vem Josué, conquista um pouco, mas depois... O povo volta de novo à rebeldia, juiz, está tudo errado de novo, ninguém segue mais nada. Cada um fazia aquilo que bem. Então, meu irmão, há um fracasso nítido. Aí vem os profetas, vem Isaías, vem Jeremias, coloca no calabouço, fala da porta-voz de Deus, mas ninguém está nem aí. Então, Deus na sua onisciência entendeu. Não vai conseguir. Aí precisa de vir o filho dele. Né? Aí vem Jesus. Aí sim, aí agora... para realmente morrer, para realmente ali ser o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que eles matavam, sacrificavam, pecava de novo. Aí ia lá de novo, matava-se o boi, vamos fazer sacrifício. Aí pecava de novo. Não tinha, isso não vencia, era um ciclo que nunca ia terminar. Então em Jesus, como nosso irmão coloca, o Novo Testamento, então pôde, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos dá salvação em Cristo. Mas ainda assim, a gente não consegue ainda, a maioria, né? Mas a graça está aí. Mas mesmo assim, depois de Cristo, eles ainda foram cativos, não foi? Quem? Os judeus? Eles foram depois de Porque eles foram espalhados pelo mundo, né? Não, depois de Cristo, eles não conseguiram formar uma nação, né? Foram formar a nação só agora, reconhecida pelo mundo, foi em 47. É 47. Isso. Mas eles só não tinham conseguido fazer uma Mas formação. então, não é consequência deles não terem aceito Cristo? Eles foram espalhados? Com certeza. Faz parte das Com certeza. Porque eles mesmos disseram, lembra, Papai, o sangue dele caia sobre nós. Eles falaram. Então, é eles mesmos, pela boca deles. Então, veja como os judeus sofrem durante as épocas, a história mostra como eles sofrem, como eles realmente estão penando até hoje aí a situação. Exatamente. Então, isso tudo tem a ver, minha irmã. Então, houve-se o Estado de Israel. Então, estavam todo mundo por aí, em outros países, na Alemanha, né? Então, depois, quando cria-se o Estado, e muitos não queriam voltar, não. Então, quer dizer, teve que ter um incentivo. Aí, vamos voltar. Então, quer dizer, teve que ter ali bastante incentivo. Então, eles voltaram. E nem todos voltaram. Houve muito... Depois nós vamos poder falar sobre isso, né? Que nem todos voltaram, mas voltaram ali alguns. Mas aqui, meu irmão, você entendeu aqui? Então, o Antigo Testamento é muito importante para nós, tá? Como nosso irmão colocou, os nossos irmãos passados utilizavam, Estevão, Jesus utilizou, nossos irmãos todos. E ele é importante para mostrar também o nosso fracasso. Mas aqui, o Senhor nos dá a salvação através de Jesus Cristo, não é? Através dele. E é o Antigo e Novo Testamento, mas que nós também podemos falar Primeiro Testamento. Por que não, né? Então, é também um testamento importantíssimo para mim e para você. Amém, meu irmão? Você tem alguma pergunta? Muito bom a interação dos irmãos, importante, né? Nós estamos nessa discussão, muito importante a interação, é importante demais a gente falar sobre as coisas de Deus. E aqui... Ele não seguiu a mesma formação do rabino
verbal era também usado pelos irmãos, os discípulos, porque a gente fala sobre os livros, mas os livros foram escritos depois. Os primeiros discípulos, quando eles escreveram os livros, eles não estavam propagados para todo mundo. Mas aí eles faziam a mesma prática que os rabinos faziam, que era essa Torá verbal, a Torá oral, que seria, no caso, seria o Novo Testamento oral, né? Eles passaram por causa que eu vejo que esse sentido de oramentária cristã, ela vem até Lutero, quando fez a reforma e a Bíblia veio com pouco, porque até então era só pelo oral que a gente recebia a palavra. A igreja passava pela forma oral, os discípulos também, eles não passavam escritura, nada para aqueles que seguiam, passavam só. Era na sinagoga, né, que eles eram lidos. Então, por isso que na Bíblia a gente vê muito, ó, quando Jesus pega na sinagoga, lê o livro do profeta Isaías, né? Ele lê a passagem. Então era assim, funcionava assim. Alguém fazia, era chamado e eles abriam o rolo, era em rolo, né? Então eles abriam. Em algum momento sim, porque ainda eles não tinham. Aí veio, quando eu falei a 70, então eles redigiram a lei, exatamente como fizeram a tradução, porque eles eram versados tanto no grego como no hebraico. Então eles tinham condição de fazer essa tradução. Então começou-se a ler como pergaminho também, né? Nessa. Então, a leitura ela já veio da igreja antiga, então, da primitiva. Isso. A leitura dos pergaminhos já veio, não era só na oral. Ela veio da igreja antiga, aí depois quando Roma decidiu pegar a igreja assim, fez a igreja católica, que muitos acham que é a primeira igreja e não é, né? Mas aí sim, da primeira igreja, que era Roma, que foi a igreja católica, ela já tinha a parte escrita, que os padres liam para as pessoas a parte que eles queriam, né? E depois explicavam. Isso. Mas na primitiva já tinha isso. Eles tinham uma tradição que eles seguiam alguns livros e realmente ele era lido para eles. E nós vamos ver certinho ao que momento isso aconteceu e como isso se desenvolveu. Tá bom, meu irmão? Vamos por parte aqui. Hoje só é uma pincelada, hein? Amém, meu irmão? Até aqui, né, meu irmão? Vamos até aqui porque a gente tem que orar e ainda a gente tem uma mesa posta ali. Tá bom, queridos? Você entendeu até aqui? É só uma aula mais para saber o que a gente vai falar, tá? Mas vamos aprofundar muito, Tiago, sobre tudo isso aí que a gente falou. Então, o que nós falamos hoje, que nós vamos abordar? Então, as perguntas vão continuar enquanto nós não saber responder, mas nós vamos saber no final. Todas que o Tiago colocou aqui, você, nós vamos saber responder. Como é que aconteceu e como os cristãos se lidavam com os livros. Eles tinham livros para ler? Como é que era? Então, vamos saber tudo isso aí, meu irmão. Então, o cano da escritura, nós vamos falar mais profundo sobre isso. A literatura apócrifa, a Septuaginta, o cano do Novo Testamento. Nós vamos falar nesse módulo especificamente, irmão, da formação da Bíblia. Depois nós vamos falar de livros. Então, mas primeiro vamos falar da formação. Vamos falar como que se deu. Vamos falar sobre a Bíblia hebraica, a Septuaginta. Vamos fazer uma profundidade para que a gente tenha base e depois a gente explora cada livro. Amém, meu irmão? Pode ser assim? Vamos fazer uma oração. Hã? Isso. Tá conseguindo entender, meu? Até aqui, né, minha irmã? Tá, não tá? Senão a gente começa devagar e... Não, tá ótimo. Se errar, Amém, meu? Mas eu quero orar com você. Porque isso é muito importante, esse desenvolvimento de cada um, sabe? Eu tenho uma certeza de que todos vocês vão sair desse módulo afiado e nós vamos saber responder essas questões que estão aí pairando no ar nesse nosso Brasil, né? Que realmente cada vez mais está mergulhado no erro. Mas que você nunca se esqueça que a palavra ela está aqui conosco, porque é algo de Deus. É algo de Deus, é inspirado por Deus, e isso ninguém pode apagar, meu irmão. Nós devemos amar a palavra, como os nossos irmãos do passado.
né? E que, devido a tantas situações, conseguiram preservar. A fúria de quem conquistava, principalmente Judá e Jerusalém, era queimar tudo, apagar tudo, como houve o incêndio na biblioteca em Alexandria, como depois que Antíoco, na sua fúria, um dos generais de Alexandre invade Jerusalém e faz o cerco e quer queimar tudo, sabe? Acabar com tudo, mas ainda foi preservado, né, irmãos, a palavra de Deus. Então isso é coisa de Deus, irmãos, pois se fosse do homem já não existiria mais nada para nós. Nós não teríamos nada, né? Nós não teríamos o livro, né? Que nós somos o povo do livro, né? Então, se nós somos o povo do livro, vamos respeitar o livro, a Bíblia Sagrada, que não é qualquer livro, é livro inspirado por Deus. Amém? Você se mantenha cada vez mais nessa condição. A palavra é viva, irmãos. Ela está em tuas mãos. Porque é necessário a gente amar ela, assim como os nossos irmãos do passado amaram, assim como Estevão, que o nosso irmão colocou aqui, amava a palavra. E independente se nos mate, ele estava ali para falar a respeito da palavra e de tudo aquilo que ela envolve. E que nunca esqueçamos que a palavra ela é inspirada por Deus. É instrução, nós precisamos estar aptos, preparados para toda boa obra. Toda boa obra, irmãos. Nós devemos estar sendo um obreiro aprovado. E para isso é necessário esforço. Como você hoje veio, se esforçou, eu espero que no próximo nossa aula tenha todos vocês aqui. Quantos podem confirmar, fazer um compromisso comigo, não comigo, com Deus, de estarem aqui na outra... Amém, meu irmão? Você acha isso importante? Vocês estão gostando disso aqui? Amém, meu irmão? Para que a gente possa aprofundar cada vez mais e conhecer de fato a palavra e sua formação. Vamos fazer, irmãos, uma oração nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo e pedindo a Ele que continue a abrir nosso entendimento, continue a realizar em nós a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, por esse momento de interação da Tua palavra. Ó Senhor, eu tenho certeza que daqui, Pai, sairão homens e mulheres, Senhor, totalmente preparados, Pai, totalmente cheios do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai usar, Pai, se não há um esforço para a gente ler a Bíblia, para a gente poder entendê-la? É preciso um esforço para entender tudo aquilo que contém na Tua palavra, tudo aquilo que envolve a Tua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que daqui sairão homens e mulheres, Pai, que manejam bem essa palavra e que vão poder responder qualquer pergunta, Pai, que forem feitas a eles, pois eles estarão aptos, Pai, assim como a Tua palavra nos ensina, para poder anunciar cada vez mais, para poder responder qualquer pergunta. Ó Espírito Santo, que esse estímulo venha do Senhor, Pai, para que todos aqui possam estar utilizando a palavra, estar sempre com essa curiosidade no coração de querer saber das coisas, porque sabemos, Pai, que existe uma interrogação no mundo inteiro e muitas pessoas ainda têm dúvidas e elas, Pai, precisam ser sanadas, porque vem a incredulidade depois dos questionamentos. Mas aqui, Senhor, Pai, eu creio que há parte de uma igreja que deseja responder essas perguntas, pois o Senhor quer usar cada um de nós como instrumento Teu para este mundo, para esse tempo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor, Pai, está nos conduzindo nesses momentos, nessas reuniões que temos feito, e muitas coisas, Pai, que através do Teu Santo Espírito vai continuar, Pai, a operar e ser revelada a nós. E nós não vamos esquecê-la, Pai. Ó Senhor, eu peço a Ti que tudo que falamos aqui entre na mente dos meus irmãos, que não haja um esquecimento, mas que esteja na mente deles e que eles possam, Pai, cada vez mais aprofundar e aprofundar, pois é nisso que consiste a nossa vida, é estar conhecendo e mais conhecendo ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, assim como os Teus filhos do passado, conhecer a palavra, para que possam então anunciá-la, Pai, de uma forma com autoridade, com precisão, sem medo, sem dúvida, possamos fazer isso em nome de Jesus. Agradeço, Pai, por cada vida que está aqui hoje, por cada irmão e irmã que veio nesta primeira aula, e nós vamos continuar aprofundando nas próximas, para a Tua honra e glória, é claro, Pai. Não para que nós venhamos nos orgulhar de nada, mas que para que sejamos, Pai, instrumentos Teus para essa terra.
que possamos continuar, Pai, humildes e simples, como nós firmamos o compromisso aqui, e que nada nem ninguém possa, Senhor, colocar orgulho no nosso coração, mas que sejamos cada vez mais humildes, igual o teu filho Estevão, igual os teus filhos do passado, que estavam ali somente para pregar a palavra, para anunciarem, Pai, o Senhor. Pai, o Antigo, o Novo Testamento, eles se completam. Nós queremos utilizá-la toda por completo, é a plenitude que tu nos deixaste, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. E que possamos, Pai, usufruir dela, amar ela, ler ela, e vamos aprofundar, meu Pai, na originalidade, na língua em que foi escrito, e que todos vamos entendê-la para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que nos dê sabedoria cada dia, Senhor, e que mais e mais venhamos nos render aos teus pés, pois é o Espírito Santo quem nos dá entendimento, quem nos dá condições para entender cada vez mais a palavra. Nos ajude, ó Pai, eu te peço, ser com todos os meus irmãos, e que não só esses venham, Pai, mas que muitos outros irmãos possam também se agregar a esse pelotão, porque é aqui, Pai, que inicia um estudo profundo, Pai, um exame profundo da Tua Palavra e de tudo aquilo que envolve ela, Pai, que possamos impelir mais irmãos e que todos venham estar, Pai, na mesma página, para que este corpo se fortaleça cada vez mais e sejamos assim como os bereanos, Pai, que sabiam exatamente da Tua Palavra. Naquele tempo, Senhor, eles já possuíam um conhecimento, um exímio conhecimento da Tua Palavra, e ninguém os enganava. E eles estavam ali, Pai, para a Tua honra e glória. E aqui também, que nós possamos ser conhecidos também com os bereanos também, Senhor, que cada vez mais façam exame da palavra, haja profundidade. Eu te peço a Ti, ó Espírito Santo, nos ajude, ser com cada irmão aqui, Senhor, e que todos possam estar estimulados a continuar vindo para a Tua glória, pois assim o Senhor deseja, pois assim o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esses irmãos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo que ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço e entrego nas Tuas mãos, Pai querido, esses irmãos que vieram hoje. Eu sei que o Senhor vai os conduzir e serão, Pai querido, grandes mestres da Tua palavra e anunciarão mais e mais a Tua gloriosa palavra para a Tua glória, é claro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te entregamos este primeiro estudo, essa primeira aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Tendo as vossas mãos, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Todos digam? Amém. Você pode aplaudir a Jesus?